Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do portal Treina Solda. Hoje nós vamos falar sobre simbologia de soldagem. A simbologia na soldagem é um conjunto de linhas e símbolos utilizados nos desenhos para que a gente possa entender como que a junta deve ser soldada, né? Geralmente quem coloca essas informações são os projetistas, mas os soldadores que estão na fábrica, os supervisores, todos têm que saber como que funciona essa indicação para poder usá-la corretamente, né? Então, baseando na AWS 3.0, a gente tem o seguinte: aqui estamos indicando uma junta, né? Então, uma chapa em T montada aqui. Aí é colocado essa seta, né? Essa seta indica aonde vai ser executada a solda, certo? E aqui na parte de baixo a gente coloca indicações de como deve ser soldado do lado da seta. Então, este lado aqui vai ser soldado conforme a informação que tiver aqui. E em cima é o lado oposto à seta, ou seja, aqui do outro lado. Então, se eu tiver uma solda em ângulo aqui 3 milímetros e tiver uma outra lá, e a outra vai ter aqui em cima. Né? Então, ela é composta por essa linha horizontal, né? Tem uma seta indicando e vem a simbologia da solda, tanto embaixo quanto em cima. Né? A cauda aqui pode ser colocada alguma indicação a mais de trabalho, um ensaio ou um EPS que deva ser usado. Então, conforme a AWS 2.4, a gente tem essa visão macro de como que é a simbologia por completo, né? Então, começando aqui pela seta, né? Então, quando a gente coloca o lado da seta, é onde a seta está indicando. A seta sempre é quebrada para um lado ou para o outro, tá? Aqui, neste ponto, quando se coloca esse círculo, significa que a soldagem é feita em todo o contorno. Então, a gente tem uma peça que tenha um determinado comprimento, se eu coloco este símbolo aqui, vai ser soldado em todo o contorno. Se ela vier acompanhada de uma bandeirinha, tá? Vamos ver isso aqui como uma bandeira, essa solda vai ser executada em campo, ou seja, então a fabricação do equipamento tem uma solda de emenda completa que tem que ser no campo, ela vai ficar indicada por aqui. Aqui embaixo nós colocamos então no lado da seta as especificações, chanfro, o acabamento da solda, a penetração, né? Todas essas informações. Aqui embaixo é o lado da seta que está indicando e em cima o lado oposto. Então, se a gente colocar um R, a solda é uma fresta, né? A gente indica para ângulo de chanfro, né? Uma barra sobreposta embaixo com a letra F significa o símbolo de contorno, né? O símbolo de acabamento. Tá? Então, se essa solda vai ser esmerilhada depois. Essas indicações aqui são para soldas intermitentes. Então, vamos supor que a gente tem uma peça que nós vamos soldar 100 milímetros solda, 100 sem solda, mais 100 milímetros com solda. Então, aqui nós vamos determinar, por exemplo, o comprimento dessa solda. Então, no exemplo que eu dei, vamos dizer que vai soldar 100 milímetros. Então, vai ficar aqui 100. E a distância entre centros das soldas. Então, se eu falei que um aqui é 100, depois é 100 milímetros sem soldar, a distância de centro a centro, de um para o outro, vai ser de 100 milímetros também. Né? Aí aqui na cauda, nós podemos ter informações genéricas. Né? Então pode ser uma indicação de uma EPS, a indicação de um ensaio específico de END, né? Ou uma outra informação de projeto que seja relevante. Aqui, se a gente usa esse E aqui, é para dimensão de solda em chanfro e dimensão de solda para reparação. Vamos ver agora alguns exemplos de solda de filete em relação à indicação e o que significa. Então, eu tenho aqui uma seta, ela está quebrada para esse lado. Eu tenho esse triângulo aqui, me diz que é uma solda em ângulo. E essa solda em ângulo tem 5,16. Então, ela tem lados iguais. A perna dela é de 5,16. Então, na prática, o que nós vamos ter? Isso daqui, uma solda executada na aresta de 5,16 por 5,16. Tá? Então, aqui só para entender, né, quando é para um lado e para o outro da solda. Aqui, nós estamos indicando uma solda dos dois lados, né? Então os dois lados vão ser soldados.
Aqui a seta está quebrando para cá, vai ser uma solda só desse lado, é o resultado que a gente tem aqui embaixo, né? Aqui a solda pelos dois lados e aqui a solda somente nessa aresta. Aqui um exemplo de uma solda intermitente, então o tamanho da perna do cordão tem 1/4 e é um cordão de 2 milímetros espaçado 4 milímetros. Então aqui tem 2 e aqui tem 4. Se eu medisse o 4 do centro a centro ou aqui na aresta, né, é a mesma medida. E a medida da solda é de 1/4. Aqui um outro exemplo também dessa soldagem. E agora vamos ver alguns exemplos de solda de topo. Então aqui está indicando que eu tenho um chanfre em V de 60 graus. Então essa peça ela vai ter que ser chanfrada aqui, ó, 60 graus e depois ser soldada. Nesse caso aqui, nós temos um chanfre em X. Então vai ter solda pelos dois lados da chapa, né? O 8 aqui está indicando a abertura de raiz e os 60 graus é a medida do ângulo. Aqui, uma outra indicação de uma solda com um chanfro feito só de um lado, com 40 graus. Então, lado da seta. Aqui, a mesma indicação, só que a solda não é completa. Ela vai ser só 3/4 da espessura, então vai ser uma solda parcial. É os mesmos 40 graus, mas aqui ele está dando a altura de 3/4, que é a altura que vai ser soldada aqui. Aqui a indicação da solda de 1/4 pelo lado oposto da seta e 3/8 pelo lado da seta. Então, esse lado tem uma solda de 3/8 por 3/8 e o lado oposto da seta de 1/4. Aqui nós vamos ter uma solda, parte de baixo igual a parte de baixo assim, igual ao lado da seta, né? E aqui o lado contrário da seta. Então aqui vai ter um chanfro e aqui em cima não. Nós vamos ter esse perfil de solda. Aqui chanfrado por um lado e pelo outro lado não, só feita a complementação. Aqui uma solda intermitente também, né? Ela tem espaçamento de 5 milímetros entre centro. Então ela dá 10 milímetros entre os centros aqui, entre um lado e outro. Então aqui está mostrando defasado, né? A solda em ângulo defasado de um lado e do outro. Os cordões têm comprimento de 3 milímetros e eles são espaçados de 10 milímetros. Então ele espaça daqui para cá 5 e aí ele vai 10 milímetros de cada espaçamento. Aqui uma indicação numa solda, né, em cruz. Então esse daqui, 3/16 é o lado da seta, 1/4 é o lado oposto. Soldas de filete. Então 3/16 da seta, 1/4 filete. Aqui é 5/16 do lado da seta e 3/8 aqui em cima. Então 3/8 lá em cima e 5/16. Muito obrigado. Até a próxima aula.